Boa noite para todo mundo, muito bem-vindos. Uma baita satisfação aqui. Segunda parte da live sobre Paul Nordhoff. E hoje, Gregório... Diga, André. Boa noite para todos. Boa noite. Trouxe um amiguinho. A gente inaugura os casos clínicos hoje, né? E queria te convidar para homenagearmos Audrey, uma paciente de Paul e Clive de 1961, institucionalizada, que deu origem ao nome Cinderella Condition. Ou seja, Paul reconheceu nela uma menina que estava numa instituição sozinha, e ele percebeu, Paul e Clive perceberam no potencial da voz da Audrey uma enorme habilidade, uma enorme abertura para o mundo. Vamos voltar para o conceito de musicalidade bem amplo. E quase 30 sessões, eles tiveram que interromper o processo de Audrey, porque eles teriam que se mudar de cidade. E nisso, nessa última sessão, algumas pessoas foram observar. E a Audrey e o Paul perguntou o que tu gostaria de cantar, e ela disse: Something is going to happen. Eles estavam se despedindo e a canção era: alguma coisa vai acontecer. Como a gente está inaugurando os casos clínicos e a nossa segunda live, nós não sabemos o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Something is going to happen. What will it be? Something is going to happen. We should wait and see what it will be. Aí nessa parte ela pede para OK people, todo mundo canta junto. Everybody. Something is going to happen. What will it be? What will it be? Something is going to happen. We should wait and see what it will be. Carolina Veloso. E aí, pessoal? Oi, Carol. E aí, Greg? Salve. Boa live para vocês. Vamos aprender. Obrigado, Carol. A voz de vocês estava entrecortada aqui, então fui seguindo a sua boca e fui tentando ir junto. Não sei como é que saiu para os outros que estavam ouvindo. As pessoas entendem, tem o ao vivo musical, ele tem delays. Importa é celebrarmos o que está por vir, né? Sim, sim. Então, super boa noite, Gregório, super boa noite para as pessoas que estão aqui. Super boa noite, André, e todo mundo. Vamos começar. Nosso brinde. Nosso brinde. Será que as pessoas... Agora a gente está instalando a cultura do vinho. Todo mundo está com cálice na mão, será? Greg. Sim. Além de brindar para Paul e para Clive hoje, eu quero brindar para essa pessoa aqui. Cecília Conde. Cecília Conde, para quem não conheceu, infelizmente já falecida, mas em 91 eu tive a sorte assim, de fazer um workshop, minha primeira oficina sobre musicoterapia, e a professora seria Lia Rejane. Foi, mas quando chegamos não era Lia Rejane, eu acho que ela teve um compromisso, enfim, teve que adiar a chegada. E a Cecília Conde estava lá. E eu a conheci. Para quem não a conheceu,
Pensa numa pessoa com uma enorme presença, com uma infinita empatia, super séria e uma pioneira na musicoterapia, uma entusiasta, diretora do Conservatório Brasileiro de Música, fundamental para a formação dos musicoterapeutas, para a musicoterapia brasileira, né? Então, sim, eu homenageio a Cecília e Lia Rejane Mendes Barcelos. A Cecília ficou uns 3 dias conosco e a Lia depois assumiu a oficina. E eu comento sempre, algumas pessoas vão ouvir pela primeira vez, que eu estou em Curitiba. E eu saí dessa oficina com Cecília e com Lia, sem nenhuma dúvida de que eu poderia, no futuro, descobrir que eu poderia vou praticar outras profissões, fazer outras coisas, mas eu tive certeza que eu era musicoterapeuta. Não que eu viria a ser, que eu era. Elas me fizeram notar, me fizeram reconhecer o musicoterapeuta que eu era. A partir daí, obviamente, eu fiz as formações para poder clinicar, para poder, enfim, me inserir no mundo da musicoterapia. Se não fosse essas duas, a gente não estaria aqui conversando sobre Paul, Clive. Elas são a minha base e, direto ou indiretamente, elas são a base, eu diria, da musicoterapia brasileira, né? Então, hoje eu abro com uma homenagem para ela. Fala, Ritinha. Oi, Ritinha. E tu, Greg? Eu queria brindar a Maristela Smith, musicoterapeuta aqui de São Paulo, que estudou lá no Conservatório do Rio, na primeira turma, junto com Lia Rejane. E sendo paulistana, voltou para São Paulo depois e é a fundadora, é a pedra fundamental da musicoterapia aqui em São Paulo. Fiz minha especialização com ela, a primeira com ela. A gente atuou junto na APMESP, na Associação Paulista de Musicoterapia. E ela que me mostrou uma musicoterapia que valia a pena. Uhum. Maristela, Cecília, Lia Rejane. Obrigado. A vocês. A vocês. Acho fundamental isso, algo que a gente conversa sempre, eu e Marta Negreiros. Se a gente não souber valorizar, não souber reconhecer as nossas pedras fundamentais, como as pessoas estão dizendo, acho que a gente não vai a lugar nenhum e vai redescobrir a roda, se é que Sim. vai descobrir, né? Sim. Então tá, Gregório, por falar em Rejane, para todo mundo assim, Lia Rejane assistiu a nossa live, ela não tem nem Instagram e nem Facebook, mas assistiu a live. E aí, bacana, gostou bastante, nos parabenizou, achou um clima muito bom. Ela e a Keila Oliveira não param de rir do nosso vinho, mas eu queria até propor para os organizadores de evento que, ao invés de água insossa, servisse vinho, pô. Vinho. Não é? Ia melhorar muito o nível das palestras, das conversas. A gente ia chegar perto de estados alterados de consciência, o que, né, para a musicoterapia é super interessante, assim, para pensar. Então, além de ter gostado de comentar isso, ela fez um comentário, me pediu um acréscimo em algo que eu citei sobre ela, eu vou fazer agora. Eu tinha dito na primeira live, e é bom que tenhamos agora, estamos com 40 pessoas, que a Lia, um dos pensamentos da Lia, música não é universal. Ela me pede para acrescentar uma palavra nessa definição, que é importante. Então, eu vou agora reparar. O que a Lia diz música não é uma linguagem que não é universal. Eu quero fazer um comentário sobre isso, aliás, 2 comentários. Eu vou entender que essa afirmação ela faz diálogo também com o conceito de music child. E aqui, Gregório, para as pessoas, a gente vai e volta nos conceitos até para que se firme bem essa conversa, né? E os conceitos. E porque eles atravessam a conversa toda, de todo modo, né? Claro.
o Edward vai ser fundamental que a gente pense em Music Child. A primeira frase, eu já te passo a palavra, Greg, a primeira frase do Music Child é: há que se ter atenção às individualidades das marcas da musicalidade. Então é isso que a Lia quer dizer, como linguagem ela não é universal. Mas eu também não acho que a afirmação da Lia negue a segunda frase de Music Child. O que é universal é a sensibilidade que o homem tem para a música. Isso é muito Zucker Kendall. Então nós somos homomúsicos. Não quer dizer que a gente goste, que a gente se impacte, que a gente usufrua de todas as músicas do planeta. Óbvio que não. Umas vamos fazer bem, outras não. Só que uma última consideração. Falei para a Lia, nós não vamos entrar, não é nossa proposta entrarmos num debate sobre música ser ou não linguagem. Até porque isso é complexo. Há quem pense que sim, há quem pense que não. Sim. Como o nosso foco é Paul Nordhoff, e agora a gente já está de mãos dadas com o Zucker, vindos, que nem eu não sei se algumas pessoas viram no Facebook, mas nós dois, vindos de Zucker Kendall e de Paul Nordhoff, a gente afirma para nós que música é um fenômeno. Ela não é uma linguagem, ela não é uma integração de melodia, harmonia, ritmo e parâmetros, ela não é acústica. Música é um fenômeno que existe. Okay? Música, a gente finaliza, música é indefinível. Ela existe. Eu tenho um reparo menor para fazer, André, que eu citei o Colin Lee como sendo estadunidense, mas ele é inglês. Meu reparo é mais curto. Uhum. E a gente tem uma questão que foi trazida por um ouvinte da live passada, que ele queria que a gente comentasse um pouco sobre a relação do Rudolf Steiner, criador da antroposofia, com o Paul Nordhoff. Né? Ou o Rudolf Steiner dentro da visão musical do Paul Nordhoff. O Paul ele se encontrou com Clive dentro de uma instituição antroposófica na Inglaterra. Chamada Sunfield Children's Home. Isso. Children's Que insiste em chamar de Sunflower. Eu acho que não é uma coincidência. É. E eu fui olhar o que o Paul fala da vida dos intervalos, onde ele cita, no mesmo capítulo, Zucker Kandel e Rudolf Steiner. Zucker Kandel, um austríaco, Steiner, um alemão, da mesma época. Zucker Kandel um pouco depois. E me parece que as ideias do próprio Zucker Kandel se apoiam bastante nas ideias do Steiner, ou coincidem. Não sei de nenhuma relação do Zucker com o Steiner, nunca ouvi falar, mas não seria de se estranhar que o Zucker Kandel conhecesse as ideias do Steiner, mais do que até as obras, né? São ideias que fundaram toda uma linha de pensamento de vida para muitas pessoas. Mas o Steiner, ele dá, no capítulo 4, né, do Helen Heritage, o Steiner ele dá uma visão muito humana para as notas. Não é antropomórfica, é humana. Ele diz assim, a quinta é o indivíduo, o intervalo de quinta. É o indivíduo faceando face a face com o mundo exterior. Ele nem está nele, nem está no exterior. O intervalo de terça maior, a pessoa sai de si, mas ainda não chega a facear o mundo exterior. Então, a oitava é quando o sujeito está ligado, está nele e no mundo exterior ao mesmo tempo. Então, o Steiner e o Paul Nordhoff dizem, se eu toco uma nota, um dó, sozinho, é uma coisa. Se eu toco um acorde com 2 dós, oitava acima, oitava abaixo, eu tenho uma coisa completa, que é o sujeito em contato com o mundo. Que são ideias, digamos, muito psicológicas para a música.
né? Falam da relação do sujeito com o mundo, eu com o outro, dentro da escala diatônica maior ou menor. O Zuckerkandl, ele fala que as notas têm tensões entre si, mas ele não coloca na relação de uma pessoa com outra necessariamente. Ele é mais conceitual, ele é mais abstrato. E o Steiner, muito preocupado com o ser humano, era a questão do Steiner, era o ser humano, como o ser humano podia evoluir. Para ele, a visão de música já continha esse desenvolvimento do humano de dentro de si para fora de si. Eu não vejo, embora o Paul tenha citado Steiner textualmente, essas coisas que eu falei, o Paul cita, estão no livro do Steiner, estão citadas pelo Paul. Depois, o Paul usa esse conceito. A gente vai ver no próprio Edward, quando ele usa um intervalo segunda, um intervalo uma terça, ou ele diz textualmente, ou a gente entende que por detrás essas ideias estão presentes. Eu e o André preferimos, posso falar em teu nome, que a gente fala muito disso, André, preferimos a visão do Zuckerkandl, que ela é menos psicologizada, né? Ela fala mais de tensões, embora o Zucker diga, nota tem desejo, o que é uma outra questão. Ele não fica descrevendo o desejo da nota, o desejo é esse, o desejo é aquilo, o desejo é assim, o desejo é assado. Quer dizer, é um conceito de nota como uma intenção de, ou uma gravitação em direção a. E se tu permite, só para a gente provocar um Sempre. pouquinho, a gente estava ouvindo a live da nossa superestimada colega Marina Freire, Sim. E a gente, uma das colocações que a gente fez durante a live, bem metidos, né Gregório? Existiria um desejo que não fosse natural? Quando a gente pensa em desejo, a gente não poderia não antropomorfizar, ou seja, sim, as notas, quando relacionadas num campo tonal umas com as outras, elas desejam de forma natural, como a gente também deseja de forma natural. Sim. Assim como as forças de qualquer organismo desejam, a flor deseja se abrir. Ela traz desejo. É que a gente não chama de desejo. A gente chama de reação bioquímica. E o que em nós é desejo, que não também algo muito baseado numa reação bioquímica. Quer dizer, as fronteiras dessas coisas não são tão separadas quanto certos pensadores antigos colocaram, sabe? Pelo menos é a minha visão. Inclusive, para quem não sabe, em 2001, no meu livro, eu antropomorfizo para falar do desejo da música, ou seja, eu atribuo à música uma característica humana de desejar, influenciado por Ken Hagen, que também fazia ou faz ainda isso. E o Gregório foi o musicoterapeuta no mundo que disse, mas não tem a necessidade não haveria necessidade de antropomorfizar, uma vez que a música é um fenômeno que existe, está aí, e ela tem os seus desejos, a sua maneira de desejar. E a maneira de desejar da música dialoga com a maneira de desejar do humano. Embora seja um desejo de um ser vivo e outro seja um desejo de vibrações, frequências. E isso que tu acabaste de dizer é um argumento muito forte do Ken Hagen. Para quem quiser saber, uma entrevista que ele me deu está publicada na Revista Brasileira de Musicoterapia número 3, onde ele vira para o piano, eu pergunto, mas desejo? Ele vira para o piano e toca um blues para mim. E ele diz, vamos supor que eu esteja trabalhando com um paciente que eu acho que necessita fazer determinadas interrupções no canto, me esperar, me olhar, enfim, eu posso objetivar que ele em algum momento pare de fazer algo que está fazendo para estar comigo ali olhando ou tocando um tambor. Eu não preciso pedir isso para ele. Eu posso escolher dentro do blues um momento que o blues pare e o chame de novo. Então eu vou usar justamente a engrenagem, as forças das notas e dos ritmos e do idioma, ou seja, do estilo, para que esses objetivos terapêuticos possam acontecer.
Não fora da música, não fora da música, dentro da música. É isso, André. É isso. Então tem algo assim, ó. Eu adoro numerozinhos, eu acho que isso é importante, Gregório, para a gente refletir também. O livro que eu tenho de Steiner aqui, e que eu acho muito interessante que a gente pense no... A gente está respondendo uma pergunta, né? Só para quem entrou agora. Sim. Euritmia, como música visível. Eu gosto disso. Nota que esse livro, guardem, é de 1924. Quase 100 anos. Zuckerkandl é de 56. E Paul Nordhoff, de 1909, mas lança Creative Music Therapy em 77. Ou, se quiserem, lança Music for Handicapped Children em 71. Mesmo que não tenham se conhecido, não tenha sido uma leitura muito palpável, que a gente tenha certeza disso ou daquilo, esses três estão juntos de certa maneira, certo? E esse cara aqui, é em 58 que o Paul... Mas eu não vou detalhar isso, porque senão a gente vai perder o tempo do Edward. Quer comentar o que nós propusemos para a semana que vem, Gregório? Nós propusemos um outro caso clínico da Nordhoff Robbins, com a Audrey, justamente essa canção fez parte da sessão final dela, que a gente abriu essa live com essa canção. E a gente vai dar seguimento, próxima vez, estudando, trazendo, exemplificando e comentando. Só que isso, não esquece, nós vamos deixar para duas daqui. Duas porque daqui, na semana que vem, a gente está achando, foi uma abertura, o Edward é muito denso. Nós queremos, até pelo tempo, o nosso tempo e o de vocês, que essa live dure 1 hora. É um pouco desafiador, mas a gente quer vai tentar encaixar em 1 hora, mas ele é denso. Vai repercutir em nós, vocês vão cantar o fim de semana inteiro. Hello, Tom, hello, Edward, vão cantar o fim de semana inteiro. E então a gente quer espaçar. Na próxima sexta, a gente vai encontrar vocês para voltar aos conceitos, que aí eu vou colocar mais da história. A gente vai continuar desenvolvendo perguntas e até perguntas sobre Edward para a poeira sentar. Depois, e a gente vai retomar, vamos passar por alguns novos conceitos, e aí na outra sexta a gente vem com Audrey, que é Isso, a gente deu uma palhinha agora. Isso, tá? Está certo. Eu me adiantei. Bom, historicamente eles se encontram em 58, rapidinho, bem objetivamente. Paul Nordhoff conhece Clive, um professor no Sunfield Children's Home, que se fala assim, uma escola antroposófica. Eu não tenho bem certeza se é uma escola antroposófica com os dogmas, com tudo, mas a pessoa que era diretora era essa aqui. Se dá para ver aqui. Esse senhor aqui, chamado de Herbert Goiter. O apelido era Hep Goiter. E aqui ele é tão importante para a história da Nordhoff Robbins, eu já concluo aqui, que a Barbara Hesser, em 83, aqui a Barbara Hesser, da NYU, que trouxe a Nordhoff Robbins para o lado da NYU, e aqui Herbert Goiter, em 83, ela foi visitá-lo. Eu vou ser bem objetivo. Stig, em 98, perguntou pro Clive, mas então Herbert Goiter era importante. Era o terceiro criador da Nordhoff Robbins. Era a terceira cabeça da Nordhoff Robbins. E esse senhor, ele coordenava o Sunfield Children's Home. Por isso que a gente tem uma informação. O Sunfield era antroposófico e a antroposofia em Nordhoff Robbins. Só que Paul e Clive não vincularam principalmente com os dogmas de uma proposta musical antroposófica. E durou um tempo juntos o trabalho com Goiter, e eles daí saíram, mas foram muito amigos, mantiveram muito contato. Então, eu cheguei a quase frequentar aqui um centro antroposófico. Juliana Carvalho está me
está nos assistindo aqui, eu acho que ela estava convivendo com a gente na Associação Gaúcha de Musicoterapia, quase, eu consegui o endereço, o telefone, e aí no caminho do meu estudo, mas não é tão vital para Northrop Robbins a antroposofia. Aí eles se desvincularam e fizeram a Northrop Robbins com seus conceitos, definições, tanto que a Northrop Robbins nem método ela é uma abordagem, ela é mais aberta. Gregório, diga. eu fiz uma relação aqui. Zuckerkandl, Steiner e Paul Nordhoff. O Zuckerkandl diz: a nota possui direcionalidade, gravidade, gesto. Aí o Nordhoff, na página 50 de Healing, diz: há um tremendo gesto que habita essa música, quando ele fala da sonata em Mi bemol maior de Beethoven. E quando ele fala do prelúdio de Chopin, número 20, ele diz: a gravidade do acorde. O Paul Nordhoff, eu e o Gregório, a gente entende que o Paul Nordhoff vem da música. Ele não precisa, a gente repete isso, ele não precisa vir de Steiner, afirmar Steiner e Zuckerkandl, para ter as intenções clínicas que teve. Ele simplesmente senta no piano. Gregório e eu, Stig, Colin Lee, a gente tem que ir para a filosofia pesada, para poder entender a musicalidade do Paul Nordhoff, os dedos do Paul Nordhoff e as mãos no piano. Bom, vamos para o Edward? Vamos. Quer falar? Não, toca você aí, André. Tá. Estou aqui na retaguarda. Em primeiro lugar, deixa eu ler isso aqui, porque em 98, o Clive diz: para nós era importante passar a perceber a musicoterapia como uma nova e significativa, cuidem agora, Gregório, arte criativa. Ele não fala em terapia. Eu estou falando de 98, ele fala isso. Para nós era importante descobrir uma nova e significativa arte criativa. E para musicoterapeutas reconhecerem-se como artistas. Isso para mim é super importante. Com o potencial para mediar a arte das criações musicais espontâneas, não é que a gente falava na primeira live? O musicoterapeuta como mediador de acesso ao campo tonal, objetivando acolher e apoiar o processo criativo de terapia para seus pacientes. A minha aluna Melissa Wojtuski, em 2016, fez uma revisão da literatura acerca, tu conheceste em Goiânia, Gregório? Sim. Quando é que foi, a busca dela foi no Journal of Music Therapy, para quem não sabe, é o nosso periódico mais antigo, ele foi criado em 64. A Melissa fez uma pergunta, quando é que o Journal começou a falar sobre improvisação? Foi em 1988, o primeiro artigo sobre improvisação. Logo nisso estavam surgindo as National Association. Então tem um corpo inaugural da musicoterapia bastante comportamental. E eu diria que nos Estados Unidos ainda é forte esse modelo. Não sei se muita gente sabe, mas há regiões dos Estados Unidos que nem consideram o Northrop Robbins uma abordagem de musicoterapia aceita. Por quê? Porque não tem evidências. É engraçado, né? Eu acho engraçado isso. Mas então a Melissa descobriu isso, quer dizer, demorou muito tempo para a improvisação entrar no diálogo de uma forma mais fluente. E eu quis trazer essa informação porque a gente vai ver agora um caso clínico de 1961, absolutamente baseado em improvisação e tentar encontrar a criança como a criança está, como a criança é naquele momento. Vamos lá. André, um comentário sobre isso que você acabou de dizer. Que evidências são importantes numa área clínica? Acho que ninguém discute.
tem um aspecto da musicoterapia e de outras artes ou ciências terapêuticas, que é o aspecto humano. O aspecto humano, eu não sei ainda quais evidências estão definidas a respeito não só do que é o humano, mas também como ele se mostra mais desenvolvido, menos desenvolvido. Nós temos pistas secundárias, terciárias do que é humano. E, no meu entender, tanto a Nordhoff Robbins quanto a musicalidade agem, a Nordhoff Robbins age, a musicalidade interage com o cerne humano da pessoa. E coisas acontecem na pessoa, quando ela está envolta no campo musical e da musicalidade, cujas evidências talvez não, e acho que não podem mesmo ser medidas de imediato, no tempo em que ocorre um processo terapêutico. Tem situações em que a pessoa entra num processo musicoterapêutico e certas evidências difíceis de serem mensuradas vão aparecer 2, 10, 15 anos depois. Estabelecer a inter-relação entre essas coisas é inviável. Em termos científicos, é inviável. Agora, essas coisas acontecem. Não, mas e há também, a gente tem, que eu acho que semana que vem a gente pode falar um pouco disso, há também uma cultura biomédica de evidência ter uma definição muito clara do que é, e embasar muito trabalho com modelos que não dão conta. Isso a Helen Bonney disse em 82, que não é como calçar um sapato menor do que o teu pé. Tu até calça, mas fica desconfortável. A gente está falando, por exemplo, de uma Nordhoff Robbins que muita gente, eu incluído, é considerada músico-psicoterapia. E se nós formos lançar uma pergunta aqui, como é que se pesquisa a eficácia de psicoterapia? Exato. Vamos lá, vamos conhecer Edward. Uma criança de 5 anos e meio, 1961. Eles a atenderam num daycare, chamado Daycare Unit for Psychotic Children, uma unidade de cuidados a crianças psicóticas. Os dois descrevem o Edward como uma criança muito forte e que tinha as informações que ele tinha. Não vou me alongar muito, a gente pode depois, semana que vem, voltar para detalhes do Edward, mas o fundamental, eles sabiam na instituição que o Edward, quem trabalha com neurodesenvolvimento conhece algumas crianças com esse tipo de perfil, um baixíssimo limiar de frustração. Então o Edward tinha muitas crises, e crises de rolar no chão, grito, choro, por qualquer motivo, mudança de ambiente, qualquer motivo. Mas a mudança de ambiente era um dos motivos. E aí eles foram para a primeira sessão. Eu quero só chamar a atenção, talvez muita gente deve estar com fone, talvez até baixar um pouco o volume. Isso, quem também pede, o Alan Turing foi mostrar Edward e pediu, assim, é denso, mas eu posso dar algumas dicas para audição que eu acho que podem ser importantes, assim. Como base, tentem escutar Paul e Clive desde o início, sabendo que Edward ia mudar de ambiente, que não os conhecia, que ia para uma sala diferente, mas que tinha duas características. Diziam na instituição que o Edward tendia a se acalmar com música. E 2, que o Edward gostava de um jogo que era de give and take, ou seja, ele iniciava uma fala e se algum terapeuta voltasse a fala imitando, ele dava gargalhadas, ele adorava. Então, Edward tinha o que o Greenspan chama, eu vou usar Greenspan em alguns momentos, abertura e fechamento de círculo de comunicação, ou seja, ele iniciava, tinha retorno e ele gostava disso. Mas, por qualquer razão, ele poderia ter uma crise muito forte. Então, eles decidiram, estamos falando da sessão 1, eles decidiram que quando o Edward descesse para o andar da sala de musicoterapia, eles deixariam, a porta estaria aberta do consultório, e o Clive estaria já escutando o Edward e musicando, indo buscar o Edward.
Edward chega chorando. E é interessante que o Paul diz, ele chegou chorando em Fá sustenido. Isso já é lindo para mim. Eu comento com o Gregório, e eu não sei as pessoas que estão nos assistindo, mas eu quis ser musicoterapeuta por causa disso. Era a maneira que Edward se expressava. Edward não poderia dizer, olha, o ambiente está... eu estou inseguro aqui, eu estou com medo, eu não quero ir. A maneira que ele tinha de se expressar era essa. Ao invés de Paul, tem uma musicoterapeuta, Randy Halvesworth, que escreve sobre Edward em 98. O Stig faz uma reabertura desse caso para discussão e 5 musicoterapeutas discutem e publicam no Norden, 98 e 99. Halvesworth foi uma delas, uma das nossas colegas que escreveu, e ela disse, minha primeira sensação, por que não acalmam essa criança? Por que não acalmam essa criança? Não vou ser spoiler, não vou dizer mais. Tentem escutar Paul e Clive criando o que Paul e Clive chamam de vamos esperar o Edward num ambiente, e eu vou devagarinho porque esse conceito é muito legal. Vamos esperar o Edward num ambiente músico-emocional. Vamos ouvir. Parou o choro, parou o grito. Paul decidiu, identificando esses os glissandos e os lugares de repouso, ele entendeu, ele escutou muito Dó sustenido, Sol sustenido, Mi, Lá. Ele usou o modo dórico de Ré. Eu vou tocar a escala diatônica de Ré, que a gente conhece. Agora eu vou tocar o modo dórico. Muda completamente o ambiente, a atmosfera. E a proposta era, repito, criar o ambiente músico-emocional a partir dos movimentos melódicos do choro de Edward. Já tem uma lição aqui, Gregório, antes da gente ir para a sessão 13, eu já explico porque 1, 13 e 9, que eu sugeriria e eu posso disponibilizar para as pessoas. Como parte desse estudo, eu delineei, eu listei todas as escalas modais e também o Middle Eastern aqui, que é fundamental no caso Terry. E também fica aqui uma dica de a gente ir explorando outras escalas. Então, onde é que a gente vai esperar uma criança que está chorando ou está gritando no lugar onde ela estiver? Posso... Por que sessão 1, 13 e 9? Porque o editor pediu que condensassem os 3 casos clínicos no máximo de 1 hora. Por isso que 1, 13 e 9 eles falam até a sessão 10. 1, 13 e 9. Vai, Greg. Criar um ambiente musical emotivo, receptivo.
Eles podiam ter criado ou recriado uma canção de Niná conhecida lá nos Estados Unidos. Poderiam ter feito o que fosse. Não. A receptividade foi a sonoridade musical específica do choro do Edward. Quer dizer, eles não vieram com uma criação ao gosto deles, ou até por uma pesquisa ao gosto da criança. Eles tiveram digamos, uma reação musical, especificamente o que a criança está trazendo em termos musicais. Choro, sim, é choro. E um choro doído. Agora, esse choro ele contém alguns elementos rítmicos, melódicos, em algumas alturas, e eles interagiram musicalmente com isso. Quer dizer, eles não impuseram uma musicalidade que não tivesse, que não fosse uma extração da musicalidade da criança. Assim, eles extraíram o que havia de musical no choro do Edward. Extraíram não é bem a palavra, amplificaram o que havia de musical. Isso é o que coloca a musicalidade da criança, a Music Child, em movimento. Né? Então, é um ambiente sonoro, afetivo, emocional, como quiserem chamar. Sonoro não, musical. Em relação, sim, com a musicalidade que a criança traz. Considerando o seguinte, o musicoterapeuta especial Paul Nordorf, ele tem um gesto de musicalidade muito amplo, muito aberto, capaz de muitas coisas. Um paciente normal já não tem essa capacidade de expressão musical, em média. Uma criança com limitações, menos ainda. Então, quem tem que buscar a musicalidade do paciente é o musicoterapeuta com a sua musicalidade. O que ele não pode é impor a musicalidade dele, o musicoterapeuta, sobre a musicalidade do paciente, porque daí não cria essa interação, esse campo, essa coisa. Sim, mas a todo momento, o ponto de partida foi escutar onde o choro de Edward e o grito estava. Sim. Quando o Kenegan analisa esse caso, é muito difícil definir um jeito de escrever essa música. Então o Paul trafega muito ouvindo onde é que o Edward está indo, os movimentos rítmicos desse choro, faz disso tudo música, e os dois juntos e com o Clive vão para o campo tonal, vamos repetindo Zucker, e trabalham direcionalidade das notas. E aí, quando o Paul encerra algumas frases, o Edward também encerra o choro. Começa uma inter-relação dentro do campo tonal. Vamos para 3? Depois, o tempo que a gente tiver, a gente comenta mais. A intensidade do choro diminuiu. De novo, esses acordes são acordes complexos, né? Eu identifico muito aqui o modo eólio, né? Paul trafega muito pelo tonal e pelo modal, mas ele vai estabelecer ali na frente Dó sustenido menor, uma armadura de clave de 4 sustenidos. Olha o diálogo.
Sorriso de Edward. Intensidade do choro baixa. Sessão 4, o Edward começa já a falar os primeiros... Muitas vezes na sessão 1 e 3 ele mostra o au. Sessão 4 ele começa a falar au. Até que na sessão 8 é um show de aos. A gente não tem essas gravações. E agora a gente vai para a sessão 9, a gente tem 12 minutos. A gente pensou o seguinte, pessoal. A gente não quer terminar hoje a live sem finalizar Edward primeiro, pelo menos mostrando as sessões 1, 13 e 9. Então, se por acaso a gente for obrigado a desligar aqui, eu religo para mais uns 15 minutos, tá? Tá, Greg? Sim. 15 ou 20. E agora essa é a sessão, eu acho, não sei tu, Greg, talvez a sessão mais exemplar, mais bonita que a gente tem disponível. Mais exemplar da década de 60, né? Onde esse menino, dentro da música e vindo desses encontros e desencontros de choro e grito, uso de modal, uso de tons, essa busca toda no campo tonal, eles chegam na sessão 9. Pode aumentar um pouco, André. Não tem. Tá, agora está bem estabelecido. Está bem estabelecido. É um intervalo de segunda descendente, segunda maior. E ontem eu quero agradecer meu coterapeuta, alguns de vocês conhecem, o Thiago Levis. Eu pedi para ele fazer uma audição para mim da mão esquerda do piano. E bacana o que a gente constatou, né? O que ele constatou até. A gente não está falando aqui de uma dominante, a gente está falando de uma subdominante. O si bemol está aqui, sol bemol e a tônica, ré bemol. Pá, pam, pam, pá, pam, pam, pá, pam. Edward. Cadência plagal. Pá, pam, pam, pá, pam, pam, pá, pam. Edward. Mas o Edward está concentrado nesse intervalo. O Gregório está bem certo, ao meu ver, quando fala de um menino limitado, de um menino com potenciais, mas ainda muito restrito a uma área muito limitada para tudo que ele pode de potencial. Continuando. Isso, pá. Olha só a importância. Paul, Edward. O nome dele na tônica, Edward.
Só ficam aqui. Sem nenhuma pressa no campo tonal em Ré bemol maior. Começam esses gritinhos. Se a gente pensar num pentagrama, tem o Edward explorando uma parte aguda. Mas sempre nessa região. Hello, tum, hello, tum, hello, Edward. Mais gritinhos. Aí, muito claramente, Sol bemol Fá. E o Paul estabelece. Ou seja, ou seja, o Edward subiu e agora o campo tonal, eu gosto de uma metáfora, como se a gente estivesse brincando numa pracinha. E agora eles vão, no campo tonal, há pracinhas, há diferentes pracinhas, diferentes locais, e agora os dois já têm possibilidade de correrem riscos. Pegam na mão um do outro, podem ir para outra pracinha, para outras pracinhas, mas se tiver medo, opa, sempre tem a pracinha original. Ouçam isso. Olha as segundas. Notaram? É um passeio agora que vai... várias pracinhas. Agora tem um andar, tem um caminho muito mais amplo. E, harmonicamente, não tem muito mistério. Ele usa um segundo grau menor. Param, taram, 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 taram. Ele usa esse segundo grau menor, que para quem não sabe, ele é um acorde na função harmônica que substitui justamente esse Sol bemol original. Então, o que eu quero, já te passo a bola, Greg, todo esse trajeto é um trajeto lotado de segundas maiores descendentes como base e sempre a tonalidade de Ré bemol. Eu acho que aqui, eu diria, minha análise, que essa brincadeira aqui trafega na pentatônica de Si bemol menor, que é o relativo menor de Ré bemol maior. Ou seja, está tudo seguro no campo tonal. A gente pode pensar por vários caminhos a seção 9.
a gente pode pensar por um ângulo dessa conexão do bebê com a mãe, da sua zona de conforto, das suas marcas primárias. Para o Edward tem um funcionamento, bebê de 10 meses, já consegue fluir comunicação. O Edward tem fragmentação na comunicação. Aí é uma análise minha vindo de Greenspan. O Edward tem 5 anos e meio e funciona, em termos de nível de desenvolvimento, de uma forma mais limitada do que um bebê de 10 meses. O Edward é fragmentado, mas ele faz abertura e fechamento de círculo de comunicação. O que o Paul fez com ele no campo tonal foi uma ampliação das possibilidades do Edward. Está nos faltando 2 minutos, nós vamos fechar e voltar, e a palavra é tua, Greg. A gente poderia pensar assim, o que eu preciso conhecer de música para poder realizar essa expansão da musicalidade do Edward? A gente vai usar os recursos que a gente desenvolveu. Paul Nordhoff, ele era um musicista de música erudita, era um compositor. Então, essa mudança de tonalidade, tonalidades relativas, tudo isso fazia parte do cardápio natural dele, como compositor erudito, como musicista, como quem tocava Beethoven ou Debussy, ou quem fosse. Ou seja, trafegar nessas pracinhas, para ele, é trafegar na pracinha como a gente trafega. Sim, uma pracinha perto de casa, conhecida. A gente não leva uma criança para passear num ambiente que a gente desconhece. Perfeito, perfeito. Boa então, metáfora. Se os nossos recursos compõem certas praças possíveis, levemos os nossos pacientes, nossas crianças, a trafegarem nessas praças. E se o meu recurso não for suficiente para fazer a criança sequer sair da praça em que a gente começou? Bom, por um lado, amplie os seus recursos, por outro lado, naquele momento, naquela sessão, use bem a praça que você tem. Uhum. E como eles, me parece que esse piano inicial não teve nenhuma pressa em deslocar o Edward para outra praça, se mantiveram em subdominante tônica. Né? Palavra contigo. Acho que o que eu tinha para falar ali já falei, André. Que o musicoterapeuta precisa ter recursos musicais, precisa, mas ele precisa ter um pensamento musical que é muito parecido com o pensamento do compositor. Embora ele vá improvisar dentro da abordagem Nordhoff-Robbins, todo o pensamento que está por trás do que o Paul Nordhoff faz é o pensamento de quem está fazendo música de uma maneira muito sofisticada, como a gente viu, mas também de uma maneira muito natural dentro dos campos tonais. Perfeito, perfeito. Porque, ao mesmo tempo, não é pretensioso no sentido de fazer dessa intervenção com Edward algo complexo. Sim. Algo não tocável. Sim. Né? E não porque a musicalidade da criança não vai acompanhar ou alguma coisa assim, mas simplesmente porque não precisa. Exato. Exato. Mover a musicalidade do paciente, da criança, é usar o campo tonal dentro das forças que o campo tonal está oferecendo. Uhum. Uhum. E para isso, por mais natural que seja, precisa de uma experiência e um conhecimento musical muito grandes. Uhum. Uhum. Não adianta só saber fazer escalas ou lidar com modos. Sim, exatamente, exatamente. Entender o funcionamento do modo e como é que aquela dinâmica específica daquele modo pode se enganchar, se juntar com a música que está sendo feita diatonicamente, e que, ao mesmo tempo, e que sentido isso tem naquele momento da improvisação clínico-musical. Uhum. É um tipo de pensamento, de ação muito específico. É um treino muito específico. Eu diria que na história da musicoterapia, e por isso eu faço aquela linha do tempo, eu diria que só duas pessoas, eu faço isso aqui assim,
enquanto nós tínhamos na linha de cima musicoterapeutas tendo que pedir emprestado para validar o seu trabalho, forças da psicologia, nós tínhamos esse aqui, eu vou dobrar, nós tínhamos na linha de baixo Helen Bonny, Paul e Clive. Vindos principalmente Paul e Helen Bonny da música. Então, por isso que a gente pediu emprestado, pedimos um pouquinho de licença pro gênio da empatia, Clive Robbins, pedimos uma licencinha para falarmos dessa naturalidade do Paul relacionado com o campo tonal, relacionado com Zucker, relacionado um pouco com Steiner, e trafegando com uma naturalidade. Colin Lee não fala de relação Paul-Zucker. Tom Ness me falou, ele não falava muito para mim de Zucker. Mas não precisa, eu e o Gregório precisamos. Eu e o Gregório precisamos de Zucker Kendall para entender as pracinhas, os movimentos, o que fazer com os modos, o que fazer com os tons, o porquê. Até para construir argumentos, Gregório, já te passo. Porque aqui vem uma provocação. O musicoterapeuta ainda tem no Brasil que defender, que provar o seu trabalho. E muitas vezes a gente busca argumentos na área dos outros. Então, para eu convencer o médico que eu sou válido, eu vou falar a linguagem do neurologista. Eu vou falar ou vou usar modelos biomédicos para provar que eu sou válido. Evidências biomédicas. Evidências biomédicas para provar que eu sou válido. Mas aí a gente vê Helen Bonny e Paul Nordorf simplesmente fazendo, e a sua prática sendo a própria evidência. Eu comparo com Freud. A psicanálise tem evidência qualitativa. Né? No nosso trabalho, André, a gente já fez com a música e com os nossos pacientes movimentos dentro do campo da música, do campo tonal, levamos para as pracinhas, sem que a gente tivesse, eu não estou dizendo a mesma grandeza ou tamanho de conhecimento, sem que a gente tivesse o mesmo tipo de conhecimento do Paul Nordorf. A gente está mais próximo da música popular, do que se chama música popular, enfim. Paul Nordorf, eu não vi ele tocar no estilo popular. Ele tocava no estilo andaluz, no estilo médio-oriental. Sim, olha aqui, óbvio. Né? E nós temos uma linguagem popular muito rica. E por que não fazer o movimento do campo tonal, do campo musical, a partir dos recursos do que a gente chama de música popular, se ela, não porque ela é mais próxima, mas porque é o que a gente pratica, a nossa musicalidade está habituada, tem mais domínio sobre as forças apresentadas dessa maneira. E eu não diria que uma maneira é melhor do que a outra. Não. A maneira pior é a gente tentar fazer o que a gente não sabe, só isso. Mas quando hoje a gente estuda os teóricos, principalmente quando Ken Hagen assume a direção de pesquisa da Nordorf Robbins, muito do popular entra, né? Porque, inclusive, eles passam a aceitar, não sei se todo mundo sabe disso, mas passam a aceitar como trainees, estudantes, pessoas que tocam violão. Eles não aceitam, ou guitarra, eles não aceitavam, porque tinha que ser pianista. Então, desde o Ken Hagen traz muito na obra dele, agora um repertório mais popular. Eu diria até que Alan Turing, que é o atual diretor clínico da Nordorf Robbins, há um tempo eu tive aula com ele, o Alan Turing, o chão dele é muito mais popular do que erudito. Então aí já difere de Paul Nordorf, mas concordo contigo, sem um valor maior ou menor. Sim. São dois caminhos pelos quais movimentar as forças da música. Exatamente. Agora, pessoalmente, André, eu nunca entendi música do jeito como eu passei a entender depois que eu li o que o Zucker Kendall fala sobre atração e gravidade entre as notas. Nem eu. Aquilo me fez entender, e aí vale para qualquer tipo de música.
música de baile, música hindu, música popular, erudito, o que quiser. O que ele coloca ali, o cerne que ele coloca, pelo menos fez para mim falar, meu Deus, música é isso? Independente das formulações, música é isso. Uhum. É pôr em movimento essas forças. Uhum. E aí se aplica em qualquer coisa. O Ken Hagen, Clive fala para o Stig que o Ken Hagen chegou na Northrop Robbins. O Ken Hagen foi, não sei se tu lembra disso, acho que tu já me ouviu falar, o Ken Hagen era estudante de mestrado durante o simpósio de 82. Para mim, tão importante para a musicoterapia músico-centrada e Northrop Robbins como o curso de 74 para Northrop Robbins, né? E o Ken Hagen era o estudante, um dos que fazia a redação, como se fosse o relatório de alguns encontros. E o Clive diz que o Ken Hagen veio da psicodinâmica. E o Ken Hagen, quando conheceu o Northrop Robbins, disse, assim, vem aquilo que tu diz, eu gosto desse radicalismo do Paul. O Ken Hagen teria dito, abre aspas, isso é musicoterapia. Eu, em certa parte, decidi ir para Nova York porque eu intuía também isso. E quando eu conhecia muito pouco quando eu cheguei lá. E quando eu conheci, concordo contigo, eu fui aprendendo Talks on Music, Healing Heritage, depois Zucker Kendall, que foi exatamente por isso que eu quis ser musicoterapeuta. Né? Gregório, mais alguma coisa ou vamos terminando? Não. Vamos terminando. Por Tá, mim. então vamos terminando. Semana que vem a nossa proposta é trazer todo esse material de novo. Tem, por exemplo, eu gostaria de falar ainda do caso Edward, sobre o que a gente percebe de espontaneidade clínica, é um termo Northrop Robbins, liberdade criativa, termo Northrop Robbins, intuição clínica, termo Northrop Robbins, intenção clínica, termo Northrop Robbins, tudo isso faz parte, compõe a musicalidade clínica. Eu queria um pouco que a gente esmiuçasse isso e também ficasse aberto a responder as perguntas que virão, né? Talvez tocar um pouco mais Edward, repetir algum segmento, mas vamos fazer a assimilação de Edward primeiro, para daí nos movermos, né? Porque eu acho que a gente tem que falar, por exemplo, disso, assim, de um Paul recebendo um menino que chega gritando e chorando. Como é que cada um de nós sentiria isso nas nossas clínicas aqui, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte? Como é que sentiríamos? O que a gente ouviria de uma equipe, talvez? Esse menino está desregulado, esse menino está desorganizado. A gente tem que redirecionar esse choro, a gente tem que interromper esse choro. Não pode ser assim, como é que está em casa? E o legado é interromper o quê? Se a expressão está vindo, ele está dizendo, o que nós vamos interromper? Eu lembro que a Linda chorava em Lá menor. Nós vamos interromper choro? Por quê? E não entendê-lo como expressão e apoiá-lo. Não é? Então tem muita coisa para a gente assimilar ainda, para depois partirmos para Audrey. Nós vamos trazer para vocês Edward, trouxemos hoje, Audrey, Terry e Ana. E aí, alicerçados nesses 4 casos clínicos, nos processos desses sujeitos, a gente vai esmiuçando Zucker, Paul, Clive, Ken Hagen. Né? Greg, mais uma vez foi um prazer ter estado contigo. Igualmente, André. É denso, né? É denso, a gente vai cantar taram, tom, taram. Eduardo, o fim de semana inteiro. Agradecer as pessoas. Mandem perguntas para o meu inbox. Não sei se fala inbox. Mandem perguntas, eu transmito para o Gregório e a gente discute e traz para vocês como a gente fez. O único pedido é, cuidem porque 2 coisas. A gente não está propondo perguntas com cara de supervisão. Né? Aí é um outro departamento. E um outro departamento ainda é perguntas gerais sobre aplicação de diferentes demandas. Vamos tentar focar nas perguntas sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. E aí a gente traz mais material para vocês, ou detalha mais o que for, né? É isso aí, Greg. Beijo para Um beijo para todo mundo. Valeu, Greg. Beijo, e até a semana que vem.